Fala pessoal, tudo bom? Meu nome é Rodrigo Toledo. No vídeo de hoje eu vou falar um pouquinho sobre a troca do iPhone 12 Pro Max para o iPhone 13 Pro. Um aparelho maior, com mais tela, mais bateria, para um aparelho menor. Como é que anda essa troca? Será que valeu a pena? Quais são as minhas impressões a respeito dessa grande mudança, né, que de uma tela gigante, bem maior, para uma tela menorzinha? Quais são as impressões? Será que vale a troca? Vamos bater um papo que esse vídeo está bem interessante. Vamos nessa? Então vamos lá. Bom pessoal, então primeiro ponto que vale a pena é dar uma passada em especificações, e eu fiz questão de abrir aqui pelo Tudo Celular, pelo comparativo deles, para vocês terem uma ideia mais ou menos de preço desses aparelhos, tá? Então não é uma coisa assim de outro mundo fazer a troca de um para o outro, tá? Você muitas vezes a média do Mercado Livre ali que eu estava vendo era entre 7.500 e 8.000 reais um aparelho desse usado, um 12 Pro Max, tá? Então dava para vender ali por uns 7.500, era bem tranquilo, tinha muita gente ali e estava rodando bem por esse valor, tá? Dá até para puxar um pouquinho mais, desde que seja de repente de um conhecido, de um amigo ou ainda com garantia, e aí de repente dá até para puxar um pouquinho mais o preço. O fato é que não precisa de muito dinheiro para você completar essa diferença. Vale a pena fazer essa troca? É o que eu sempre falo. Vale a pena para conteúdo e se você estiver se incomodando com o tamanho do aparelho, quiser um aparelho com a mesma capacidade, com as mesmas câmeras, com mesmo processador, RAM, tudo igual, só que menor, mais confortável, mais discreto no bolso, aí sim vale a troca. Se não, eu não recomendo a troca do aparelho, porque assim, você vai gastar algum dinheiro, sempre você acaba gastando, né? E vai gastar à toa. Então guarda, fica com ele mais um tempo que dá para ficar numa boa tranquilamente, tá? Então aqui, para vocês terem uma ideia, o 13 Pro, ele não é tão mais leve assim, olha que curioso, ele tem 204 gramas contra 228 gramas, tá? Não é uma diferença absurda, mas de tamanho, daqui a pouco eu vou mostrar para vocês, de tamanho a diferença é importante sim, é bem significativa, tá? Então aqui dá para você ter uma ideia da diferença. Outro ponto interessante aqui é na espessura, tá? Então é de 7,4 milímetros para 7,65 milímetros. Então ele é mais gorducho sim, para poder ter uma bateria maior, tá? Então pontos aí interessantes. Vamos bater agora a questão de processador. Realmente do A14 Pro A15 Bionic existe uma diferença interessante de processamento, tá? É uma diferença até maior do que eu imaginava. Também saímos de uma GPU com 4 core para uma de 5 core. Memória RAM foi mantida e a memória do aparelho eu mantive a minha. Eu tinha 256 no anterior e tenho 256 nesse aparelho novo, tá? Tamanho da tela. Você sai de uma tela de 6.7 para uma de 6.06. Esse 0.6 é quebrado por conta da diminuição, da redução do notch ali, do bigode ali na parte superior, então fica um número meio quebrado. Tem uma diferença de resolução também por conta do tamanho. Tá? Densidade de pixels praticamente a mesma, e aqui que as diferenças começam a aparecer, tá? Então você sai de uma tela de 60 Hz para uma de 120. Parece que não faz diferença porque o iOS é um sistema muito fluido, mas faz muita diferença, gente. Ele já é fluido, já é liso no 12 Pro Max, ou no 11, ou no 10, já era bem fluido, bem liso, com 60 Hz. Com 120 é impressionante, fica muito legal de usar, fica muito liso o sistema, tá bom? Falando de câmeras, as câmeras são praticamente as mesmas, mas com mais recursos, né? Você tem o ProMotion ali para você gravar os seus vídeos, você tem o modo cinema, então tem alguns truques novos, interessantes. Tem lentes aqui duas lentes um pouquinho mais claras, né? De 1.5 para 1.6 para 1.5, 2.4 para 1.8, somente essa terceira lente que está um pouco mais escura, tá bom?
O zoom óptico melhora, mas é imperceptível, de 2,5 para 3, praticamente não se vê diferença, assim como a câmera frontal, que é basicamente a mesma, tá? Capacidade da câmera também não mudou, então é o que eu falo para vocês, não tem assim nenhuma grande mudança significativa que dê para você falar, puxa vida, eu preciso trocar de aparelho, tá? Aqui também as especificações de conectividade são basicamente as mesmas, e aqui no finalzinho você vai ter uma bateria que é quase de 3.100 para uma de quase 3.700. Então aqui você tem uma diferença interessante, tá? Mas o que acontece? No uso, meu uso, eu estou sentindo que esse aparelho está durando mais tempo, tá? Eu estou conseguindo chegar no final do dia com mais carga. Não usei até acabar a bateria ainda, tá? Mas eu sinto que ela chega um pouco mais longe. Conferindo na internet, fazendo as minhas pesquisas, eu vi muitos testes que mostram que, por incrível que pareça, mesmo sendo menor, por conta da otimização do novo processador, a otimização do próprio sistema desse aparelho, ele acaba durando, em média, 1 hora a mais de uso do que o 12 Pro Max. E o Pro Max está durando um escândalo, um absurdo, muito mais, né? Algumas horas a mais. Mas aqui você tem 1 hora a mais no aparelho menor, tá? Então agora vamos dar uma olhadinha no aparelho e conversar um pouquinho mais a respeito dele. Bom, primeira coisa que eu vou fazer, gente, é pegar a capinha, que é exatamente do mesmo modelo da Rockspace que eu usava no 12 Pro Max e colocar lá do lado. O aparelho já foi embora, né, gente? Então eu vou mostrar a capinha para vocês terem uma ideia de tamanho. Então é isso que temos aqui de diferença, tá? A diferença é importante, é significativa, tá? No bolso você sente uma bela diferença, ele não só é mais baixo, mas ele é mais estreito também, então dá um conforto muito grande para você usar o aparelho. Aqui não sei se vai ficar claro a diferença na espessura, porque é bem minúscula, né, a diferença, mas aqui na lente da câmera dá para ver que é bem maior aqui o espaço que nós precisamos para as lentes, olha só, no aparelho novo. Então, no bolso, isso aqui faz uma diferença incrível, gente. Isso aqui realmente é muito mais confortável o aparelho menor, tá? Então, o que eu já comentei com vocês em outros vídeos, né? O grande motivo de troca para mim foi o tamanho, tá? Primeiro, além obviamente de ter pauta para o canal, mas a condição para eu vender esse aparelho, né, o antigo, era pegar um bom preço. Como eu consegui pegar um preço bem legal nele, faltou pouco para chegar neste novo, e como ele tem as mesmas especificações técnicas, com exceção da bateria e da tela, obviamente, porque ele é um aparelho maior, então eu já estava há muito tempo querendo voltar para um aparelho do tamanho ou um pouquinho maior, que é o caso desse do iPhone X, que eu acho que é um tamanho bem confortável nas mãos, né? Então, primeiro ponto foi essa diferença aqui de tamanho. Segundo ponto, sem dúvida alguma, a tela ela é excelente. Essa tela ProMotion, ela tem assim um resultado ali desde que a internet me ajude, né? Você tem uma velocidade aqui excelente, olha. Então tudo fica mais fluido, tudo fica mais liso nessa tela. Terceiro ponto, questão da câmera, né? Eu tenho usado como câmera do canal já praticamente esse ano inteiro o 12 Pro Max, e a diferença nas filmagens é significativa. Podem reparar, esse vídeo está sendo gravado pelo S21 Ultra. Pode reparar no começo e no final do vídeo, quando eu mostro o meu rosto, como tem diferença, como fica ali um pouco ruim a imagem, não fica perfeita. Não que fique horrível, tá, gente? Mas não fica no mesmo nível do iPhone. Para vídeo existe uma diferença importante, tá? Então, eu recomendo que vocês prestem atenção no começo e no final do vídeo e façam um comparativo, comparem com os vídeos que eu não estou falando desse aparelho aqui, que aí todos esses outros vídeos são gravados com o 12 Pro Max, tá? Então, faça uma avaliação que vocês vão ver que realmente tem uma diferença aqui para vídeo importante nessas câmeras. Um ponto interessante também, até
no meu caso, que é bem específico, né, faz a diferença. O que que acontece? Para encaixar esse suporte aqui, é um suporte bem grande. No geral, eles costumam ser um pouco mais justos. Para vocês terem uma ideia aqui, para colocar este aparelho, olha, eu tô quase no limite, ó. Eu tô bem perto aqui do limite para fazer o encaixe. E aí ele fica bem justo com o aparelho. Era uma situação bem mais complicada de manter o aparelho e dava um pouco de receio dessa molinha aqui acabar quebrando, de ter algum problema. Com o iPhone, como é que está essa situação, gente? Olha, é muito mais confortável, é muito mais confortável. Para vocês terem uma ideia, olha, eu consigo subir bem mais aqui, um espaço bem maior, e eu sinto que o aparelho não fica tão ali no sacrifício quando ele está encaixado aqui para fazer as filmagens, tá? Esse aqui é só um exemplo, não é o principal que eu uso, mas já dá para ter uma ideia. Eu uso bastante no Osmo Mobile, e no Osmo Mobile, na verdade, eu tinha parado porque era um aperto absurdo e parecia que ia quebrar o aparelho no meio, tá? Então eu acabei desistindo de usar por conta disso. Então, o tamanho mais compacto, para mim, ele resolveu nesses problemas. Para usar no trabalho ali, usar em tripé, ele ficou muito mais confortável. Para andar com ele na rua, no bolso, infelizmente moramos num país que não tem segurança nenhuma, que está largado, então precisa ter um aparelho discreto, não um aparelho que sai 2 dedos quase do bolso. Esse aqui, ele fica discreto no bolso, ele some no bolso, então é mais confortável. Eu me sinto mais seguro com essa situação do que com um aparelho maior, tá, gente? Então, infelizmente, é triste, mas é a realidade. A gente precisa conviver com esse tipo de problema nesse país. Espero que um dia melhore, mas enfim, eu me sinto também mais seguro com esse aparelho. Desempenho de tela, né, que eu mostrei para vocês, tá assim espetacular, né? Então isso aqui você fica com uma sensação de uso muito melhor, e nos jogos também tá super fluido, super legal de usar. Então, no final das contas, eu fiquei bem feliz com a compra, não senti falta mais da tela do 12 Pro Max. Claro, tinha algumas questões ali de divisão de tela, tal, que eram interessantes, né? De você rotacionar o aparelho e ele dividir, ele deixar os aplicativos na horizontal. Tinha alguma coisinha que era legal, sim. Não vou falar que não era, porque não tem o que falar. Realmente é mais bacana. Mas, de qualquer maneira, eu acho que é um prejuízo muito pequeno para ter um aparelho mais discreto, com uma tela mais fluida, com um processador com um desempenho bem interessante, bem legal mesmo, e também o aparelho ali discreto, né, que você põe no bolso e ele some. Você não precisa tirar ele do bolso para sentar no banco do carro, por exemplo. Eu posso sentar no banco do carro com ele no bolso. Então tem algumas coisas ali que realmente são detalhes, gente, mas fazem uma boa diferença e dão mais prazer e mais segurança em usar. E também, né, o tamanho, né, aqui na mão mesmo, o dedão aqui chega em qualquer lugar da tela, né? Então você está usando ele aqui, você consegue ter uma usabilidade bem mais agradável com esse aparelho na rua, tá? Continuo usando o S21 Ultra em casa bastante, porque a tela grande é bem legal, mas também aqui em casa tem o tablet, tem o iPad Pro de 12 polegadas, 12,9 polegadas, então também tenho alternativas de tela bem grandes aí para poder utilizar em outros momentos que eu quero um pouco mais de conforto visual, tá? Mas para usar na rua e para gerar conteúdo, eu acho que não tem aparelho mais interessante do que esse, por conta dele ser leve, compacto, com uma boa bateria e com uma performance excelente. Bom, pessoal, então é aquela história. Sinto falta do Pro Max? Por incrível que pareça, não. Eu acho que esses pontos que eu citei nesse vídeo são mais importantes para mim do que ter uma tela um pouco maior e alguns recursos ali de rotação de tela. Então, no final das contas, pelo conforto, eu acho que esse é o tamanho de aparelho ideal para o meu gosto para sair na rua com um pouco mais de tranquilidade, tá? Ainda gosto bastante do S21 Ultra, eu acho que para fotos
principalmente para usar o zoom ótico, é bem legal, é um aparelho que eu estou usando bastante ainda também, tá? Ele é usado meio a meio, 50% do tempo do meu dia, tanto para trabalho quanto para o lazer. Agora, ali para sair, para fazer alguma coisa fora de casa, eu ainda estou gostando bastante, né? Ainda não, né? Porque eu acabei de comprar, né? Eu estou gostando bastante do tamanho e da praticidade desse aparelho, e também é o que eu falei, né? Para produzir conteúdo eu sinto que ele é menor, ele é mais discreto, ele encaixa melhor nos tripés, então tem sido uma experiência bem mais agradável do que ali tentar encaixar no limite com medo dele cair, né? Ou de quebrar ali o tripé e ele acabar caindo no chão. Então eu acho que ele fica muito mais confortável no dia a dia para a produção de conteúdo e tem um desempenho primoroso também, excelente, que não tem nem o que falar, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Um grande abraço para vocês, até o próximo vídeo. Tchau, tchau.